Olá, Paulo. Tive uns problemas aqui com a conexão. O Zoom saiu do computador, entrei sem nome, não estava Bega? O que é isso aqui? Uhum. Good day. Antero, podemos, assim que o Rubo entrar, a gente começa, por favor. Tá O bom. Renê vai tentar entrar mais tarde um pouco. Cadê o Rumba? Estou aqui. Liga aí. Podemos entrar, Rumba, por favor? Podemos. Então vamos. Aqui. Oi, Antero. Boa noite. Você, Antero. Boa noite a todos, todas, etc., de todos os gêneros possíveis e imaginários, principalmente aos perseguidos e aviltados desse país, essa imensa multidão de gente que é trucidada diariamente por uma elite que cada vez mais é insuportável. Vamos tentar, mais uma vez, falar de uma coisa que no Brasil me parece cada vez mais inviável, que é a segurança pública e o racismo, né? Quer dizer, na verdade, as grandes vítimas da segurança pública, né? Os destinatários disso. Eu me lembro que, na minha carreira de jornalista, eu, em 1981, no Caderno Especial do Jornal do Brasil, que é exceção do Rumba, que é contemporâneo da minha idade, né? Tanto o Renê quanto a Dani não tem nem ideia disso, coitado. Ainda bem, sorte a sua, Dani. Tinha um caderno especial do Jornal do Brasil que era festejadíssimo, né? E eu escrevi um artigo de página inteira, né? Aquilo era o final da ditadura, né? Aliás, acho que foi 82, foi depois da bomba do Rio Centro, né? Que foi o grande final que apressou o final da ditadura, apressou o final, que não, embora ela não tenha acabado até hoje, né? É um negócio muito mais trágico, né? A ditadura teve uma aceleração e terminou não acabando até hoje. Nós continuamos com ela e hoje com um retrocesso gigantesco. E esse meu artigo defendia, com o auxílio de alguns policiais decentes, que o Brasil já teve vários, né? Que a polícia da democracia era a polícia civil. Nós chegamos a 2021 com a polícia sendo a miliciana. E essa polícia não se chegou à polícia da democracia, não se extinguiu esse câncer, se chama polícia militar, que não tem nenhum sentido, a não ser em ditaduras, né? E nós temos a pior segurança pública do mundo, porque é a insegurança pública, com as mesmas vítimas de sempre. Então, eu estou querendo propor essa discussão, quer dizer, como o racismo é vítima, evidentemente, como o racismo é a ideologia dessa segurança pública, é a ideologia desses grupos armados, que, inclusive, tem entre os seus integrantes muitas pessoas de cor, que é uma aberração maior ainda. E eu queria que você e a Dani discorressem sobre isso. E o que de concreto é possível fazer? Eu acho que é um outro viés que eu estou propondo, né, para que se examine a participação também do negro, né, nessas milícias, né, porque imagino eu que elas estejam cheias deles. Se estiver errado, me corrijam. Que é uma cultura de opressão, né, Rumba? Vamos começar pelo Rumba. A Dani é mais nova, espera em respeito aos mais velhos, né, Dani? Você é novinha. Então, vamos começar pelo Rumba. Sempre espero o meu mais velho Rumba falar. Sempre o mais velho, né, Dani? Eita, mas Rumba é um dos meus ancestrais, né? Quem tocou muita luta aí antes de inspira hoje na minha caminhada. É isso. Eu quero saudar geral aí com um grande axé, né? E agradecer pelo convite. Essa casa, a casa da palavra exata, a casa da palavra certa, a casa daquela palavra que todos devem perseguir, porque essa casa já foi também muito perseguida, né? E eu gosto muito dessa casa, desde o tempo de Maurício Azedo, meu grande amigo lá, Caó, aquela galera maravilhosa. Eu tenho orgulho de ter participado daquela chapa, aquela chapa bonita, que estava Jesus Antunes, Paulo Gomes, Chediak, etc, etc, etc. E também tive a honra de chegar no Jornal do Brasil como mensageiro. Fui parar lá no 9º andar, na sala da senhora Condessa, como mensageiro dela.
e depois desfilei ali com aquela galera toda, conheci Caderno B, Caderno Especial, Revista de Domingo, e fui ser mensageiro de Carlos Drummond de Andrade. Aquela galera muito boa, tempos áureos em que a imprensa era garantida realmente pelo aquele jornal. Gente como você e outros amigos que nós tivemos ali, Fernando Pedreira, entre outros, Chico Vargas, e me orgulhava muito, Juarez Bahia, coisa maravilhosa. É um tema que ele é pertinente no sentido de que a gente vem trazendo esse desgaste, né? É histórico essa insegurança pública, você já até adiantou. Aqui nós não temos segurança, nós temos uma insegurança pública. E é histórica, porque ela nasce com a invasão dos portugueses, e aí eles começam o processo de extermínio com os índios, discriminar, depois traz os negros a mesma coisa, em condições de coisas, de objetos, né? E a gente não somos gente, não somos gente. E o tempo foi passando, e os negros, com toda certeza, reagiram. Eles, obviamente, não esperavam por isso. E aí surge um tal de Gangazumba no Quilombo dos Palmares, que hoje está muito bem representado, entre aspas, um ponto negativo, com algumas lideranças. Não são algumas, não, são várias lideranças dentro das favelas que fazem uma proposta muito idêntica à do Gangazumba, que é fazer acordo. Aí aquela galera do governo lá adorava aquela passividade do Gangazumba. Legal, né? Pires na mão, esmola, ou então ficar debaixo do banquete esperando que as migalhas caíssem, como o Fidel Castro diz, e foram sustentando isso aí por um bom tempo. O Zumbi chega e fala assim, rapaz, nada disso, nada de acordo. Se não houver uma revolução, a gente vai ser a mesma coisa. Mas não pode, sim. Por que não pode? Deu um chega para lá e botou o couro para comer. Então, essa é uma das respostas que você acaba de perguntar para mim, que como é que muda essa situação? Essa situação muda desta forma, mas também não muda da forma como foi mudada em 1964, onde apenas alguns participaram daquele levante, daquele contra a ditadura. Não foi um todo, né? Se houvesse a adesão de um todo, eu acho que a situação hoje seria um pouco melhor, ou pelo menos diferente, porque você não via ali naquela revolução, né, aquela chamada revolta da galera, você não via uma nuvem negra, né? Você não via aquela nuvem negra, aquela nuvem favelada, aquela nuvem das periferias. Você via uma nuvem bem branca que não sinalizava chuva, não sinalizava enchente. Caía algumas brisas, alguns orvalhos, etc., etc. Uma chuva fina, caía aquela chuvinha fina e que não deu para sustentar aquele combate ditatorial da época. Então, é necessário, hoje, fazer o que a gente está fazendo, como foi a pergunta que você fez. Como é que muda esse Estado? Muda esse Estado quando o nosso povo, a nossa gente, que a gente tem que chamar de nosso povo mesmo, que aí nós temos que descer esse morro, organizado, não é para quebrar as coisas, organizado para ir ocupando os nossos espaços de direito, que nós não somos coisas e nem objetos. E botar justamente o nosso povo nos seus lugares. Mas já tem as cotas. As cotas são apenas algumas frações das afirmações, né? É diferente. Porque você fala, cota, mas tem as afirmações, que é que está lá no topo. As afirmações, ela vem assim, você tem que ter tantos por cento para cá, tantos por cento para lá, para ocupar todos os espaços que a gente não ocupa ainda hoje, né? Agora, a Defensoria Pública, deve ter aí uns 6 meses aproximadamente, aprovou um percentual maior para a chegada do negro, dos descendentes, lá para a Defensoria Pública. Eu achei aquilo uma coisa legal, mas ainda não é o suficiente. O Congresso é branco, o Judiciário é branco. Enquanto o nosso Estado tiver com essa cor,
o Estado será sempre violento e a insegurança pública vai sempre vencer, vai estar sempre vencendo. Só que agora nós estamos acordando, não acordar de fazer acordo, estamos acordando que nós devemos realmente buscar a nossa cidadania, porque a gente não pode, não deve e não tem que esperar que esse governo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, venha favorecer-nos, mas não vai mesmo. Vocês podem ver aí pelo auxílio emergencial, uma mixaria que coloca na conta do nosso povo, uma sacanagem incrível que faz. Então, não podemos esperar nada de bom desse sistema que nos oprime. Até porque, como é que você vai esperar uma coisa de bom num Estado genocida como é o nosso? Num Estado miliciano, que está cada vez maior. A preocupação é enorme entre nós, porque a gente está percebendo que nós estamos perdendo o nosso território para as milícias. Olha o sofrimento do nosso povo. O nosso povo tem 2 tribunais. Tem um tribunal aí que sentencia e prende, e nós temos outros tribunais dentro das favelas. E se você sai dali, você também cai lá no fogueirão, você cai na fogueira, a tal da fogueira santa deles. Então, a nossa luta não é fácil. A insegurança aqui, ela é infernal. Então, a gente deve dizer o seguinte: brava gente brasileira tem início com essa nossa população sofrida. Pode ter certeza disso, porque resiste a cada dia. Resiste de verdade. A gente começa a ver, nesse momento, os reflexos dessa resistência. São jovens poderosíssimos que estão surgindo nas favelas, negros, orgulhosos da cor que têm, que já não estão tendo mais vergonha de ficar de frente do espelho e não ter vergonha de ver o que está acontecendo do outro lado. Isso é importantíssimo. A gente está vendo essa empoderação, esse empoderamento dessa galera, que eu estou achando assim, maravilhosa. Aqui no nosso Quilombo Jacaré, que eu chamo de Quilombo, a nossa favela, por concentrar o maior número de negros em favelas no Rio de Janeiro, isso está acontecendo assim, muito, muito rapidamente. Ah, meu Deus, que bom! Porque eu pensei assim, com 67 anos, eu não ia ver isso. Eu não ia ver a continuidade dessa nossa posição para buscar a cidadania que eles não querem nos dar. Fiquei muito triste quando nós fomos perdendo aquelas lideranças antigas, como Irineu Guimarães, Santinhos, que fizeram lá alguns movimentos interessantíssimos. Dali surgiu o MR8. Né? Daqui a pouquinho aquela turma envelheceu e os negros que tomaram assim, conhecimento, eles não aquilombaram os nossos espaços, eles não democratizaram o conhecimento o conhecimento científico, que é empírico nós temos bastante. Eles não fizeram isso, não fizeram a lição de casa. Eles se empoderaram e, como foram para o poder aí, o PT e o PDT, abandonaram os territórios, praticamente abandonaram, e desceram o morro para inchar mais ainda o caldo lá da classe média, a classe opressora. E aí nós demos um outro grito. Como é que é a IPCN? Como é que é a MNU? Vocês têm que colocar os núcleos aqui. E aí surgiu o MNU Favelas. Está surgindo aí. O grupo está crescendo, eu estou achando interessante. Nós estamos visitando várias favelas, agregando, trazendo pessoas para dentro do nosso movimento. Né? E aí esse movimento ele tem que estar unificado de verdade, mas unificado apenas com a questão da negritude? Não, com a questão da nossa sociedade como um todo. E aí vem o Portal Favelas. Criamos um Portal Favelas para ser uma ferramenta, não é apenas um veículo de informação e comunicação, não, mas é um veículo para a conscientização dessa nossa galera que se encontra ainda desinformada. Eles estão vibrando agora aí com esse vídeo que o nosso querido menino fez lá no Complexo da Maré, que está viralizando, quando ele mostra a verdadeira... O que nós devemos fazer diante dessa pandemia, né? Conscientizando mesmo, porque foram muitas subnotificações, muitas contra-informações que as pessoas, até hoje, com esse governo negacionista, as pessoas acham que não devem tomar essa ou aquela vacina, ou então vacina nenhuma, não deve usar máscara alguma. Então, a gente vai percebendo essa iniciativa já dos nossos jovens,
que com certeza nós estamos ajudando muito para que eles possam engrossar a nossa fileira e descer no morro como se fôssemos um grande batalhão para alcançarmos o nosso objetivo, que é para trazer a cidadania. Os reflexos desse racismo, ele também é intrínseco e histórico. Eu me lembro quando eu tinha 14 anos de idade, né? Tinha até aquela música do Paulinho da Viola, tinha eu 14 anos, vocês lembram dessa música, né? E a mãe pedindo para ir para a escola, pedindo para fazer isso, pedindo para fazer aquilo. E aí a nossa mãe, minha mãe, eu com 14 anos, me pediu e me obrigou a tirar uma carteira profissional de menor. Por quê? Porque se eu não portasse aquela carteira de menor, eu iria preso. Iria preso. Mas não tinha um detalhe. Além de você portar aquela carteira, era uma carteira verde de menor, você ainda tinha que tê-la assinada. E como tem a carteira assinada, que aqui sempre teve a falta de desemprego. O desemprego sempre foi enorme nos nossos territórios, né? Nós fazemos parte de um grupo imenso de trabalhadores informais por conta dessa falta de empregabilidade. Então, quando a polícia chegava, o que fazia? Carteira, documento, carteira. E a gente aí mostrava a nossa carteirinha sem estar assinada e nós éramos, assim, convidados a comparecer na delegacia, né? E a gente autuados por vadiagem, né, Rumba? Autuados por vadiagem. Se os pais não chegassem ali, durante 24 horas, nós iríamos para o SAM, o Serviço de Amparo ao Menor. Nós íamos parar lá. E esse enquanto menor, a gente não entrava no processo da vadiagem, no artigo da vadiagem, mas a gente entrava como menor abandonado. Isso. A gente entrava como menor abandonado. Que o glorioso SAM, é isso mesmo. O Serviço de Amparo ao Menor, que depois virou FUNABEM. E você vê que essa história não termina. Então, quando eles percebem que realmente o desemprego é enorme, aí vem outra insegurança. Qual é a outra insegurança? É quando é a própria nossa cor. É a nossa cor. Basta ser preto, basta ser preta, basta ser favelado, você já está lá incluído no grupo de suspeitos. Já é suspeito, cara. Você já é suspeito. E mais, eles ficam com raiva se a gente der uma carteirada neles e diz assim, cara, eu sou um advogado, eu sou um jornalista. Pronto, porque ficam com raiva. Por que ficam com raiva? Porque, como eu disse aqui anteriormente, tem muitos negros que não gostam de, quando olha para o espelho, não gostam de ver o que está acontecendo do outro lado. É como aquele negro que o genocida colocou lá na Fundação Palmares. Aquele é um anta, um desgraçado. Tudo para destruir o nosso patrimônio, para destruir a nossa história, para destruir a nossa identidade. Essa semana, eles fizeram aquela lenha lá no Salgueiro. O rapaz, o Tiago, parceirão Tiago, ele foi socorrer uma das vítimas, que quem deveria estar socorrendo era o policial. Foi lá levar a vítima para o hospital. Chegou no hospital lá, prenderam o cara. Não, mas eu sou trabalhador. A gente tem que... Como que é isso? A gente tem que dizer que é trabalhador. A gente tem que provar que nós somos trabalhadores. Precisa provar que é trabalhador aquele que mora lá na Zona Sul? Claro que não. Então, está aí a insegurança. Mas isso faz parte desse processo que nós temos que conscientizar o nosso povo. Por isso, o Portal Favelas e outros veículos de comunicação que nós temos dentro das favelas, para orientar a nossa gente que existe um projeto necropolítica para continuar a exterminar. Eles não conseguiram exterminar com os índios, e assim como não conseguiram exterminar com os negros. Tentaram embranquecer, fizeram de tudo. Uma eugenia, fizeram de tudo, mas não conseguiram. Porque o nosso povo não é fácil, não. O nosso povo é madeira de lei. O nosso povo é muito resistente, graças a Deus. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos numa ABI, por isso que nós estamos numa OAB, por isso nós estamos lá na Assembleia Legislativa. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quando ando por aí. Eu ouço ainda pessoas criticando com ódio. Tá vendo? Olha lá aquela Dani Monteiro, aquela Renata, aquela Mônica. Eles têm ódio. Por quê? Porque o nosso povo está se empoderando.
O nosso povo está chegando onde deveria estar há muito tempo. Há muito tempo nós devemos estar ali. Às vezes eu sinto vergonha da nossa Casa Legislativa. Por quê? Porque quando eu chego ali, parece que aí sim, parece que é a Secretaria de Segurança Pública, gabinete do coronel fulano de tal, gabinete do delegado do cacete A4, e vai por aí afora. Filho do fazendeiro, filho dos donos de Magé, filho de não sei... Sabe? Essa podridão. E aí nós temos que ir mexendo nessas estruturas e ir descendo devagarzinho, né? Devagarzinho a gente chega longe, com certeza nós já estamos numa caminhada perfeita nessa direção, não vamos recuar e vamos avançando, vamos avançando. E nós vamos agora começar a destruir um cancro que nós temos dentro das favelas, que é o inimigo interno, aquele que dá tiro no nosso pé dentro da trincheira. Isso. Esses que são os responsáveis, que, como papagaio de pirata, trazem esses genocidas para dentro dos nossos espaços, achando que eles vão modificar o nosso espaço com cidadania, elegendo Cruz Vela, elegendo Eduardo Paes com E, que não é com Z, elegendo o genocida Bolsonaro. Então, quem é que faz isso? É um povo, infelizmente, ainda desinformado, com uma educação que precisa ter um pouco mais de qualidade para que as nossas crianças, ao atingirem a adolescência e a sua juventude, possam disputar realmente e adentrar as universidades públicas que elas foram feitas para nós, porque eles não querem federalizar a educação, que deveria ser o certo. Federalização da educação igual para todos, assim como a própria Constituição nos diz, que todos nós somos iguais. E não podemos aceitarmos sermos iguais, diferentes. Não podemos de jeito nenhum. E aí é onde surgem essas lideranças, como Mônica, como Renata, como Dani Monteiro, para dizer, eis-nos aqui, os homens como Zumbi e as mulheres como Dandaras, e organizando essa gente para o dia do nosso levante. E como é que é o levante? O levante é descer o morro e não ser carnaval, né? O nosso Wilson das Neves falava isso muito bem falava sobre isso. Então, a gente começa a ficar um pouco mais contente e feliz por isso. A partir do grito que nós demos, dessa chacina que aconteceu no nosso território, nós percebemos que o povo começou a acordar um pouco mais, que logo na sequência mataram a Catherine, lá no complexo do Lins. A movimentação foi na mesma hora se movimentou, assim como também se movimentaram lá no complexo do Salgueiro, aqui. Então é isso, o povo está acordando e nós estamos conseguindo derrubar cada uma dessas mentiras, desses fake news que eles estão colocando aí. Ainda esta semana, quando eu vi o governo lá do Bolsonaro mandando uma carta para a ONU, né, dizendo que tudo bem, nós tratamos nossos policiais com a política de paz, com a cultura de paz, eles passam por um curso bonito, brilhante de direitos humanos. Esse cara está de sacanagem. E mandou isso para lá. Falei, não, isso tem que ter uma resposta. Tem que ter uma resposta. Então, a primeira providência que eu tomei, após a chacina, eu já estava, graças a Deus, já estava junto com a Dani Monteiro, a primeira providência foi buscar o judiciário. Esse judiciário, que tem uma cor que não é a nossa, eles vão estar sempre com a caneta na mão para nos prender, mas eles precisam nos ouvir. Uma outra questão que a gente vai buscar aí uma ação de iniciativa popular é para começar a investigar, fazer investigação lá na cúpula das polícias, precisa isso, que eles vão formando a revelia, aqueles inquéritos sem vergonhas, perniciosos, que já tem um Ministério Público aguardando, um pilantra de um promotor, juntamente com sem vergonha de um juiz que ali está. Basta ver agora esse delegado lá, se não me engano, em São Paulo, está dizendo que não tem nenhum problema com aquele Yassef, que é o advogado da família Bolsonaro. Pô, é brincadeira, né? O cara passa por cima de várias... Ali está cheio de vício aquele troço. Tudo bem que o inquérito policial ele é apenas uma peça administrativa, mas ali já sinaliza que quando aquilo for mais para adiante, mais para frente, vai chegar lá, vai encontrar na promotoria, né, que o MP já passou a mão e disse que vai novamente reacionar, vai encontrar lá parceiros. Que, como nós falamos aqui em off, nós temos ainda muitos lá no Supremo,
ministros do Supremo que são peidões. Assim que a gente fala aqui na favela, aquele cara peida, né? Como peida esse Fux aí, é um peidorreiro do caramba. O Barroso tinha que falar o que falou para cumprir a posição de presidente. Por isso que ele colocou essas questões todas para levar, para indiciar, abrir inquérito contra o Bolsonaro. Então, nós estamos atentos a isso. Outra discriminação, vindo do próprio judiciário, é a polícia judiciária, concluiu agora um inquérito que não houve nenhum problema com aquele casal que insultou o negro, dizendo que ele roubou a bicicleta. Vai arquivar aquilo. Ou então fica injúria racial. Tem que acabar com essa história de injúria racial. Por isso que eu estou indo para dentro do judiciário, para a gente começar a tratar dessa questão. Tem que ser tudo racismo, porque racismo é crime. Injúria racial não é uma contravenção. Contravenção não tem penalidade grave. E aí os brancos vão sempre se apoderar disso. Aí pode chamar todo mundo de macaco, pode chamar de safado, pode chamar de vagabundo, que está tudo certo. A gente vai ali e é só voltar na televisão e dizer assim, gente, perdão pelo que eu falei, tá? É engraçado essa história. Porra, tá engraçado esse negócio aí. Engraçado para ele, mas para mim não. E aí eu mandei uma resposta. Fui para o judiciário, graças a Deus eu estou lá junto daquela associação dos juristas pela democracia, e conseguimos fazer, eu fiz uma carta, que essa carta vai chegar lá através dessa instituição, já está a caminho da ONU, respondendo a ele a realidade. Inclusive, mostrando com detalhes o que aconteceu aqui dentro do Jacarezinho com essa polícia que mata. Essa polícia que é a sequência dos capitães do mato. A sequência de uma polícia que sempre foi sempre violenta. Uma sequência de ações que esse Estado violento, que sempre nos colocou como uma insegurança pública. Eu acho que agora a gente está acordado, né? Olha só, a gente já está começando a sair da trincheira e começando a invadir o campo, fazendo com que eles recuem, até chegar a hora que eles vão ficar no paredão, como disse muito bem o nosso Fidel, e raque. É isso que tem que acontecer, e com certeza isso vai acontecer. Valeu, Zumbi, o grito forte dos Palmares. Axé. Olha, anunciar que o Renê também já está com a gente. Eu acho que a gente pode passar para a Dani e depois para o Renê, não, Mantel? Eu quero renovar para a Dani uma pergunta. O Rumba, depois do Renê, eu saúdo o Renê. Renê, enfim, chegou. Graças. Seja bem-vindo, muito bem-vindo. Dani, eu quero te repetir a pergunta, quer dizer, quando eu se coloco, eu acho que nesse contexto todo que o Rumba explicou muito bem, né, acho que é uma questão que é também a participação do próprio negro, quer dizer, que a gente precisa reverter-se. O Rumba chegou a tocar nesse assunto, né? O próprio cara que integra a favela, que participa das forças de opressão, que adere, né? Porque o brasileiro é um adesista por natureza, né? E aqui é o único país que a gente vê pobre querendo sacanear pobre, né? É um negócio dolorosíssimo, né? E essa questão envolve, quer dizer, tudo isso está envolvido nessa questão. E eu acho que, não sei, pode ser um exagero meu, que a gente teria que fazer uma grande campanha para acabar com a polícia militar. Porque a polícia militar é o embrião, quer dizer, é a manutenção da militarização da repressão. É uma forma de continuar a ditadura. Então, eu queria, se você pudesse, o Renê, mais ainda, Renê, tocarem nesses assuntos que me parecem absolutamente pertinentes a essa briga toda. Opa, boa noite, Rumba, Renê, camaradas aí favelados que resistem na luta. Boa noite, Paulo, Antero. Acho que o tema é extremamente pertinente. Eu acho que essa reflexão é bem por esse caminho mesmo. Quando a gente fala do que hoje ocorre nas favelas, a gente tem que retomar o nosso passado, enquanto, né, essa terra aqui que hoje temos o nome de Brasil, e os processos violentos que tiveram nela, desde a ditadura até retrocedendo mais a um processo de colonização, porque o aspecto do que hoje a gente chama de segurança pública está nela. Segurança pública ela é um conceito internacional, amplamente debatido e que reflete sobre a ordem da nação e a proteção dos cidadãos. Mas isso vai ser aplicado em cada nação de acordo com a realidade histórica desse país.
e a realidade histórica do nosso Brasil é um país que foi forjado na colonização e escravização dos corpos negros e indígenas. Isso significa dizer, inclusive, que a classe trabalhadora que existe no nosso país, ela é conformada por isso. Eu costumo refletir, né, e acho que talvez se eu não estivesse hoje atuando no parlamento e tivesse mais tempo para me dedicar à academia, eu acho que um dos temas pertinentes para a gente refletir e estudar, eu venho, né, chamando de duas grandes ondas que formam a classe trabalhadora no Brasil. Ao meu ver, a primeira onda vem desses 350 anos, né, desde 1500 até 1808, o processo da abolição, onde você tem uma classe trabalhadora forjada a partir da escravização e desumanização desses corpos. Então, várias profissões que antes eram profissões da escravidão ainda são profissões desses corpos. Profissão de carregar, né, carga, descarga no geral, carga de utensílios, a questão de manuseio de metais, limpeza das ruas. Então, essas profissões que hoje vemos sendo tradicionalmente ocupadas por pessoas negras, ela advém dessa primeira onda. Ela advém, até mesmo a ama de leite, todos esses processos são profissões que foram se transformando ao longo dos anos, mas a função social dela se manteve. Para mim, essa é a primeira onda da classe trabalhadora no Brasil. A segunda onda advém após esse processo de abolição, porque o que a gente sempre tem que se perguntar é o que aconteceu na manhã de 14 de maio de 1888, que foi o dia após a abolição. Aconteceu, gente, foi nada, foi que essas pessoas foram colocadas à própria sorte. E a necessidade de branquear a classe trabalhadora do Brasil, de um processo de industrialização ser ocupado por essa mão de obra que fugia, né, das mazelas da Europa, conforme a segunda onda, para mim, da classe trabalhadora no Brasil. E eu trouxe um pouco desses elementos, porque eu acho que hoje, quando a gente debate segurança pública, vou avançar até um pouco aqui para... Acho que, enfim, isso é um debate longo, dá muitas reflexões, mas eu quero avançar em outros raciocínios. Então, essa conformação de classes faz uma distinção, inclusive, muitas vezes, ranhuras e rupturas entre essas classes. Muitas vezes, aqueles que controlam, né, todos os processos, o 1%, coloca o direito de uma classe a partir da derrota dessa outra, né, e tudo isso dentro do escopo da classe trabalhadora. Então, as pessoas que aqui chegaram nessa segunda onda e que construíram seu trabalho do zero pelo esforço das suas próprias mãos e passou isso para os seus descendentes, conforma boa parte hoje do que a gente entende da classe média. Ou seja, a classe média hoje, ela não é herdeira direta daqueles que foram senhores de engenho. Talvez uma pequena parcela aí o seja, mas essa classe média se vê num processo onde ela conquistou as coisas que tem a casa, o carro, com o esforço do seu próprio trabalho. O que ela não percebe é que esse direito de vender a sua força de trabalho e conquistar o consumo de diversos bens a partir disso não foi dado a toda a classe trabalhadora. E por isso há essa disputa, e por isso essa ideia de uma segurança pública que mira os olhares para as favelas a partir do ressentimento da classe média sobre a sua dificuldade de consumo. Isso significa dizer que a nossa segurança pública, ela não é uma segurança pública que pretende garantir a proteção do cidadão, mas ela é uma segurança pública de controle social. A Polícia Militar que nos falou Antero, ela é herdeira da Guarda Real Imperial. O processo de caçar e prender negros, pretos e pardos fujões é a mesma lógica hoje aplicada na segurança pública. Inventa-se novos nomes, novas tecnologias, mas o processo ainda é o mesmo. E aí, para mim, eu acho que tem dois caminhos, Antero, para avançar um pouco na reflexão e dar, para mim, a gente tem duas agendas que elas se coincidem, mas elas algumas vezes andam separadas. E eu não tenho problemas de lidar com essas agendas, né? Porque, na verdade, eu diariamente lido, né, com esses processos. Eu sou uma deputada que sou militante, que venho dos processos dos movimentos sociais. Então, para mim, não é antagônico, mas a gente tem uma agenda que ela é mais institucional e, desse ponto de vista, a gente precisa retomar um debate
sobre o Conselho Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro, porque hoje ele não existe, ele está desmontado, e esse conselho é fundamental, por exemplo, para o Rio de Janeiro estadualizar o Plano Nacional de Segurança Pública, que é competência de cada estado. Cada estado precisa referendar o plano a partir das suas próprias territorialidades. Então, para a gente ter esse conselho hoje, é preciso fazer uma força, né, uma pressão que é dentro da institucionalidade, mas com alicerce dos movimentos, com alicerce, inclusive, da ABI. A gente precisa retomar esse conselho, e uma outra pauta nossa é que a descentralização da Secretaria de Segurança Pública é um absurdo. Você ter hoje a Secretaria de Polícia Civil e a Secretaria de Polícia Militar se tornam secretarias extremamente corporativistas. Porque é isso, no limite, elas são secretarias voltadas para a gestão do seu próprio pessoal, no limite. Porque o que, na verdade, acontece é uma lógica onde avançou-se a militarização, porque não tem mais uma... Como você pensa hoje, por que fazer uma operação militar? Onde fazer? De que forma? Não tem hoje um plano que aponte isso. Vem a partir de determinações judiciais, mas que muitas vezes são inquéritos oferecidos pela própria Polícia Civil. Então, significa dizer que essa lógica ela não funciona para a proteção do cidadão. A gente deveria ter uma Secretaria de Segurança Pública estadual. E um outro ponto, e que a gente vem trabalhando muito na LERJ, eu como presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, a partir da chacina, né, da operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, no Jacarezinho, a gente conseguiu articular e montar um grupo de trabalho misto na LERJ. E trazendo muito com a segurança pública. Então, são as duas comissões, a de Direitos Humanos e a de Segurança Pública. A gente pretende não só debater ao longo do trabalho da comissão, desse grupo de trabalho, a operação do Jacarezinho, mas falar do além, né? Falar da necessidade de formular mais no campo da segurança pública, inclusive alicerçando, né, direitos humanos e segurança pública. A gente precisa, por exemplo, caso o voto do Fachin seja aceito na sua integralidade no STF, precisamos apresentar, enquanto Estado, em 120 dias, um plano de redução da letalidade policial. Plano que indique a redução, né, do modus operandi hoje da polícia e dessa lógica da necropolítica. Então, a importância também, acho que um terceiro ponto dessa luta institucional é o elemento de protocolos. É óbvio que já existe muita coisa produzida e a gente tem que trabalhar em cima disso, mas quando eu falo protocolo, no sentido da gente retomar no debate do que acontece hoje, né? Então, protocolos de operações de redução da letalidade policial, a gente precisa produzir mais nesse campo, juntar mais, muitas vezes, especialistas, ativistas, movimentos de favela, pensar mais a produção dessa outra lógica, inclusive porque a DPF irá nos cobrar isso em 120 dias. Então, para mim, esses são os 3 eixos de uma agenda mais institucional. No entanto, né, eu, como comunista que sou, acredito que verdadeiramente para romper com essa lógica da segurança pública, é óbvio que a gente vai fazer diversas atuações no hoje, porque o nosso povo está morrendo e a gente precisa fazer, mas o que a gente precisa produzir efetivamente é uma ruptura, que isso nunca aconteceu. O Brasil já foi colônia, o Brasil já foi império, o Brasil já foi república, o Brasil já foi ditadura, o Brasil hoje é uma república democrática. No entanto, o ethos do que forma essa nação nunca foi rompido. Ou seja, nunca rompemos com uma lógica colonizadora e escravocrata. Simplesmente porque o Brasil das 3 raças, como diz Clara Nunes, ele não existe na realidade, porque a contribuição das raças e etnias não são consideradas na sua totalidade. Há uma hierarquia dos saberes e conhecimentos e uma apropriação de diversos saberes. A gente está em terras que existia um povo aqui antes. Então, vários dos nossos hábitos de alimentação, de banho, de lidar com o dia a dia, vêm dos povos originários. Da mesma forma que diversas tecnologias, como até hoje, o que é usado no agronegócio, a forma de plantio, é tecnologia africana. Quem desenvolveu a agricultura foi a África. Então, há aí contribuições, eu poderia ficar aqui horas citando
milhares de exemplos. A apropriação da música, não adianta levar o samba para a apoteose e não ter um processo de popularização disso. Todas as formas de lidar com a cultura popular é encastelando. O samba só é bom quando entra na avenida e o ingresso custa R$400. Antes, no início do século, era perseguido. Então, enfim, né, inúmeros exemplos, não vou ficar aqui citando, mas eu acho que a gente precisa romper, né, ter uma ruptura com essa lógica de colonização de um país, né, que foi forjado na exploração, na desumanização, escravização dos corpos, e tendo essa forma como configuração do trabalho. Acho que a gente tem que olhar hoje para a favela e não só ter essa agenda na segurança pública, mas ter uma agenda de olhar a favela como potência. Enquanto a gente olhar daqui, um olhar que podemos ajudar a favela, o que a gente pode fazer, o de bem para a favela. Gente, a favela está produzindo muita coisa, o Renê vai falar aí depois de mim, ele vai arrebentar, com certeza, porque ele tem desculpa, eu ia falar um palavrão de um puto trabalho, mas um grande trabalho de comunicação de favelas e que vai saindo, né, da onde o Renê surge com o processo e vai ampliando para diversas favelas. Então, tem muita potência. A favela é potência, gente. E como vai se resolver os problemas da sociedade hoje olha para a favela como solução. Não olha como um problema, não olha como algo que tem que resolver, porque a solução está lá. O empreendedorismo, a forma de preservação dos territórios, o fomento à cultura popular, a preservação, né, dos cultos, tudo está lá. Tudo está lá. Então, a favela é a solução para os problemas que a gente enfrenta hoje na crise do nosso Estado. Fechei aqui, gente. Desculpa se me alonguei, tentei resumir tudo. Não, mas que, olha, esse debate me motiva. Segurança pública, direitos humanos, favela, juventude. Se deixar, eu vou falando aqui e não acabo. Não, eu até, se você quiser falar mais um pouquinho, dá tempo ainda, Dani. Pode mandar brasa. Deixa o Renê falar, deixa o Renê. Tá bom. Então, eu quero aqui registrar que o nosso querido Rumba teve que sair, porque ele tem outra live por aí. Agradecer a presença dele. E agora, vamos lá, Renê. É com você, como diz o outro. A bola é tua. Obrigado demais pelo convite. Para mim é uma honra estar participando dessa live aqui com vocês, com a Dani Monteiro, que eu admiro muito, né? Com o Rumba, que a gente já teve em outras lives, assim como a Dani também, né? A gente acaba se encontrando nas lives da vida, nesses encontros, e fico muito feliz e honrado. Mas, capitulando aqui, né, o nosso tema, eu vejo como resistência tudo que a gente vem fazendo dentro das favelas, né? As favelas, a gente vive e sobrevive dentro desses territórios, né? Quando a gente para analisar e ver quais são as circunstâncias em que nós sobrevivemos aqui dentro, de fato, a gente acaba aprendendo coisas que a gente, sei lá, países em guerra aprendem, sabe? Não é uma realidade do nosso país e que muita gente não sabe sobre, né? E quem mais sofre com isso tudo, obviamente, são os pretos, pobres e favelados, né? Em todo o território nacional, nas periferias e favelas do nosso país, são os povos mais atingidos por conta de políticas genocidas, né? Políticas que estão muito mais interessadas no extermínio da população negra. Quando você falou agora há pouco sobre a extinção da PM, né? Sobre a polícia militar deveria ou não existir, né, no estado do Rio de Janeiro, e a gente abre um debate assim, muito amplo, porque essa desmilitarização ela não está sendo discutida pela sociedade civil, ela não está sendo discutida nos espaços políticos, ela não está sendo discutida, ela é pauta da rua, que é muito importante também. Ela é pauta das pessoas que estão indo nos atos, estão indo nos lugares protestar, falar sobre. Mas esse deveria ser um tema em que deveriam surgir, por exemplo, novas organizações,
né? Como nos Estados Unidos isso acontece muito depois daquele episódio lá do Central Park, né? Dos 5 jovens que foram presos, aquela história do filme, né? Que a gente viu, Olhos que Condenam, né? A gente viu vários movimentos, várias organizações surgindo no país para defender esses jovens que são presos inocentemente. Então, quando eu paro para analisar a nossa realidade, nosso país, da nossa cidade, do Rio de Janeiro, do nosso estado, do Rio, a gente percebe que a gente está muito longe do ideal. A gente não tem muitos avanços. Quando você olha para o Complexo do Alemão em 2010, aquele momento em que mais de 4.000 policiais militares federais, de todas as esferas possíveis, participaram de uma mega operação aqui dentro do Complexo do Alemão para tentar, de alguma forma, trazer a paz e a esperança para dentro da comunidade. E aí você olha para hoje, 11 anos depois, e você vê que nada disso foi feito, nada aconteceu. Então, a gente percebe que não há um esforço político, não há uma força política interessada de verdade na transformação social. Não há um interesse público de humanizar a polícia, né? Já que não está difícil, não vai acabar dessa forma, as coisas não estão acontecendo. Então, qual é a forma de humanizar? O que você pode fazer? Como a gente pode contribuir nessa debate da sociedade? Mas isso não acontece. Então, fica elas por elas, né? Nem a gente, nem a polícia, nem o Estado, e a gente só sofrendo o tempo inteiro. Então, eu costumo falar também que quando a gente para analisar e vê que uma criança preta de dentro da favela aprende a diferenciar os sons de tiros, aprende a diferenciar os barulhos de bomba, já sabe quais são os tipos de armas que são usadas dentro da favela, antes mesmo de aprender a ler e escrever, antes mesmo de serem alfabetizadas, está tudo errado no nosso país. Está tudo errado. Quando a gente para analisar e para ver a situação em que nós vivemos e sobrevivemos, está tudo errado. A gente não aprende na nossa vida aqui no Complexo do Alemão ou qualquer outra favela do estado do Rio de Janeiro, a gente não aprende a ler e escrever antes mesmo de saber diferenciar esses tipos de barulhos, de sons, de tiro, de fogos, de bomba dentro da favela. Então, é um debate sim, muito amplo, muito necessário, e que a gente precisa cada vez mais estar fomentando para que hajam outros momentos como esse, para a gente falar, debater e mostrar que está tudo errado e a gente tem que fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Bom, e qual é o alguma coisa, René? Ou é muita coisa? Eu acho que é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Mas eu acho que isso só vai funcionar se a gente tiver um poder público interessado, né, nessa construção. Eu acabei de voltar de Medellín, né? Eu fiquei durante uma semana na cidade de Medellín e eu pude entender um pouco como o poder público, como a força política, como a gestão pública conseguiu transformar a cidade de Medellín, as comunas, através de urbanismo, através da cultura, através da saúde, educação, diversas outras áreas do acesso, né? O que a gente sempre fala é que nos falta um acesso. Agora, nas Olimpíadas, a gente está vendo muito isso, né? As pessoas estão comentando, comemorando isso e aquilo, mas qual é o acesso que se tem? A gente não tem acesso, né? Se você colocasse essas escolas de ginastas, se você colocasse essas academias, esses espaços olímpicos dentro das favelas, dentro das próprias vilas olímpicas que já existem dentro das favelas, que, na verdade, as vilas olímpicas, independente de qual gestão esteja da prefeitura, nunca funcionou como uma vila olímpica, de fato, né? Nunca funcionou como um espaço de preparação, né? É um lazer, é uma diversão, uma brincadeira, mas não há nada de transformação social do território através de uma política pública que poderia estar sendo muito bem utilizada dentro do território. Então, ao meu ver,
falta muito mais políticas públicas eficazes que funcionem. E que a gente tem feito aqui com o teleférico do Complexo do Alemão, que já está há 5 anos parado. Estamos reivindicando para o retorno do teleférico, a nave do conhecimento, o cinema do Complexo do Alemão e diversos outros espaços que nós tínhamos aqui dentro. Mas, olha só que ironia. As empresas, todas essas pessoas que disseram que vieram trazer esperança, que vieram mudar a realidade, saíram por conta da violência. Quando mais eles deveriam estar aqui, quando mais eles poderiam estar aqui para ajudar nessa transformação social, você sai e deixa só a violência. Qual é a lógica disso? Não tem lógica nenhuma nisso. René, deixa eu até te colocar uma coisa. Você falou das vilas olímpicas, que na favela não funcionam. Funciona na favela nem em lugar nenhum. Na verdade, o Brasil está comemorando aí, porque é possível que ele bata o recorde mundial, que ele bata o recorde mundial dele, Brasil, de medalhas, né? Mas são por atletas que são geniais, que nasceram geniais, que são espetaculares. O que é aquela nadadora da maratona aquática, aquela baiana? É um fenômeno. Quer dizer, agora o poder público não tem nada a ver com isso. Ele não tem a menor participação em nada disso. São gênios, são gênios. A única coisa que você pode dizer no Brasil que tem o mínimo de organização é o voleibol. O voleibol é um troço organizado, tanto que o Brasil lidera o ranking há 20 anos. E só. O resto é embrulha e manda. O resto é a cara desse país. Vamos ver, deixa estar para ver como é que fica. Não te parece isso? E não, agora não ouvi. Fugiu. É o famoso jeitinho brasileiro, né? E não vamos a lugar nenhum, né? Mas eu queria também que você tocar no assunto contigo, que eu pedi a Dani também, né? Como é que a gente... É preciso também se alterar essa relação da própria vítima desse Estado fascista, né? Participar da vitimização das pessoas da classe dela, né? Quer dizer, você tem dentro da favela, quer dizer, também tem nas milícias uma série de pessoas que são negras, enfim, e que atuam a favor da milícia, né? Como é que se muda essa perversidade? Vai lá. Pode, Dani, pode ir. Eu quero os dois. Eu quero a opinião dos dois. Eu quero aprender com os dois. Fala um pouquinho, Dani. Tá bom, vou falar um pouquinho, porque foram tantas coisas na pergunta e também que eu já tinha anotado aqui que eu acabei não dando conta de falar sobre isso, né? Mas tem várias caracterizações que a gente tem que fazer, né, para responder essa pergunta. Uma delas é que o Brasil é o país que mais recebeu africanos vindo do continente africano para ser escravizado aqui, das mais diversas etnias. E o Brasil foi o que mais perpetuou esse processo do tráfico negreiro. E após esses séculos de escravização, o que aconteceu depois foi um processo que vai ser descrito muito bem pelos primeiros cientistas sociais brasileiros, muito banhado de uma perspectiva, né, bastante eugenista dos processos, que é a democracia racial. O apagamento racial no Brasil é muito grande. Os negros aqui não são como os negros americanos. Os negros daqui muitas vezes não sabem que são negros. Odeiam-se. É óbvio que eles sabem no sentido de sentir, mas a tentativa de embranquecimento é tanto que se você é um pouquinho mais claro, você é pardo. Se você tem o cabelo um pouquinho mais fino, já é liso. Qualquer coisa que escape do fenótipo, do padrão da negritude, é bem-vindo. Então, as pessoas odeiam ser negras. Quando eu trabalhava de call center no centro da cidade, era todo mundo de cabelo alisado. Tem essa coisa de afro-cabelo natural. Não tem... Então, a coisa de se odiar a sua raça, faz com que seja muito fácil competir entre elas. Qualquer jovem que cresça na favela e por uma distorção dos processos da realidade, veja a perspectiva de crescer na vida entrando para a polícia, vão ter bons exemplos. A polícia é o que sempre manteve uma boa relação, beleza. Mas o que ele vai ser ensinado ali é odiar o local que ele veio. E esse sentimento ele vai ser reconhecido por ele, porque para chegar até ali ele precisou se embranquecer.
O que pedem para a gente quando a gente sai das nossas favelas é um embranquecimento. Quando a gente entra numa universidade, quando a gente começa a produzir um projeto, alguma atividade bacana, como faz o René, que ela cresce e tem inúmeras responsabilidades do processo. Qualquer negro que ascende socialmente, ele é convidado a se desfazer do seu lugar de origem. É por isso que todo mundo acha que o Adriano é maluco. O cara era um imperador de Roma, voltou para jogar no Flamengo e depois voltou para sua favela. E tchau, eu não quero viver o mundo de vocês. Meteu a camisa, que Deus perdoe essas pessoas ruins. Então, eu vou indo nos processos, mas o que eu quero... Mas... Muito bom. Mas é bom, Dani, continua. É bom, é muito interessante. É um raciocínio, tem começo, meio e fim. Eu gosto muito de refletir sobre as coisas e eu gosto muito desse começo, meio e fim, como fala o Gessé de Souza, né? Todo ser humano, ele tenta responder na sua vida da onde ele veio, quem ele é e para onde ele vai. É também muita filosofia africana do Sankofa. O pássaro que voa no presente para o futuro, olhando para o passado. Então, você não tem como pensar política pública, pensar formulação política sem refletir sobre essas questões. Todo mundo está tentando responder essas questões. Todos nós estamos. E eu já ia para outro lado de novo, e se deixar mais voltando aqui, esse processo esse convite ao embranquecimento, esse convite de odiar para a pré-raça, esse convite a uma democracia racial, que é um apagamento de raças que não são a raça branca, que coloca ali um padrão e o que está fora do padrão é outra coisa. É um aniquilamento, né? Exatamente. É com muita tranquilidade que as pessoas podem se virar contra de onde eles vieram. No sentido que você é cobrado, você é demandado disso. A polícia militar agora destrinchando um pouco as polícias, a polícia civil sempre foi vista como uma casta mais nobre dos processos, aqueles que fazem prova, que são muitas vezes de nível superior, que têm uma escolarização e uma formulação diferenciada. O próprio perfil da polícia civil é um pouco esse. Supostamente, a polícia... Até, né, a gente tem a superpolitização da Secretaria de Polícia Civil com o secretário Alan Turnovski. A ideia da Polícia Civil é uma polícia investigativa, uma polícia de inteligência. A polícia militar é o quê? Barbárie. Quem nunca ouviu um policial civil falando mal de um policial militar? Eles são um baixo nível da polícia. E não por acaso, a polícia militar é onde tem mais negros do que a polícia civil, com certeza. E ali é a porta de oportunidade. Essa é a questão, gente. Quem está na favela, a democracia racial que eu estou citando foi uma série de políticas públicas para sufocar as favelas. Então, quem está ali dentro não tem oportunidade, não tem. E a oportunidade que tiver, você vai agarrar da forma que ela aparecer. Então, se você tem que ser policial, e para ser policial, para ganhar um salário, ter estabilidade, vamos falar, o concurso da polícia é um dos mais fáceis do Estado, um dos mais populares da Polícia Militar. Você entra, se você tiver que cumprir uma agenda para manter essa estabilidade, esse salário, você vai cumprir até que esse salário se torne tão defasado. E aí a gente entra também no debate sobre a milícia, que se René tiver aí, vou deixar ele falar um pouco e deixo para falar sobre a milícia num outro, para, enfim, já falei bastante. Você volta daqui a pouco. Deixa o René, mas você volta. Não foge, não. Fica aí. Vamos lá, René, tua vez. Vamos lá. Qual era a pergunta, novamente? A pergunta é a mesma que eu te coloco, quer dizer, como é que a gente faz, né? Como é que é possível... A Dani colocou muito bem, né? Desembranquecer o negro. Esse negro que não tem a consciência de vocês, que não luta, que é aquele que adere, né? Que quer esticar o cabelo, como diz a Dani, quer dizer, que tem toda essa cultura opressora do branco é que é bonito, não existe, é aquela história, Jesus é branco, Deus é branco, nunca tem Deus negro, não tem Deus branco. Agora tem até um filme aí que o Cristo, o Cristo é negro, né? Enfim, como é que a gente desembranquece o negro submisso, né? Digamos assim.
Bom, essa é uma pergunta de muitas e muitas respostas e muitas reflexões, mas eu acho que, antes de qualquer coisa, quando a gente fala do cabelo, quando a gente fala de decisões políticas, quando a gente fala de qualquer coisa que envolve a população negra no nosso país, antes de mais nada, nos são negados acessos a informações. Então, se você parte do princípio que você só tem esse tipo de informação, você só vai fazer isso. Então, tá tudo bem o negro alisar o cabelo desde que ele saiba, tem acesso a informações que ele pode deixar o cabelo dele natural, se ele quiser também, né? Então, eu acho que o que falta para a gente, o que falta no nosso país, os debates, né, para o cidadão comum, né, a população negra comum, assim, que não está necessariamente dentro de movimentos, que não está na rua, que não são essas pessoas, né? É cidadão comum que não está envolvido nas pautas raciais, por exemplo, do país. E o único jeito disso acontecer é através da educação. Não tem outro jeito. Acho que se através da educação, através da escola, da faculdade, dos espaços educacionais, se isso for um tema, se isso for debatido, se isso for colocado em questão, se isso for levantado como uma matéria, né? Uma matéria afro-brasileira, por exemplo, uma matéria em que a gente vai falar da história do Brasil, a história dos negros no Brasil, se contar, se falar de tudo, das invenções dos negros, que muitas das vezes são apagadas e colocadas estátuas de homens brancos para dizer que foram eles que criaram, mas toda a tecnologia veio da África, toda a tecnologia veio dos antepassados. Então, quando a gente para refletir sobre isso e pensar de que maneira a gente consegue fazer, de que maneira a gente chega nessas pessoas. Acho que a melhor maneira é através da educação. A segunda melhor maneira é através da comunicação. Eu acho que a comunicação comunitária, a comunicação popular, a comunicação independente, as comunicações que não são tradicionais, que não são da grande mídia, por exemplo, são formas importantíssimas de fazer com que as pessoas tenham acesso à informação, né? Mas o grande desafio disso tudo também é fazer com que isso saia da bolha, porque muitas das vezes os veículos de comunicações independentes, os veículos de comunicações midiáticos, que não necessariamente são da grande mídia, muitas das vezes circulam dentro da própria bolha que já tem acesso a esse tipo de informação. Então, acho que o desafio maior para a gente é fazer com que outras pessoas, que não necessariamente estão nesses meios, tenham acesso a esses tipos de informações, tenham acesso a saber o que está acontecendo, quem está votando o quê. Por exemplo, agora, né, recentemente, teve uma votação sobre a merenda escolar, sobre o cartão, e aí vários vereadores de favela, inclusive, vereadores pretos favelados, que votaram contra. E aí, isso não é dito, isso não é falado na grande mídia, isso não é trazido para essa informação. Então, trazendo benefício para a comunidade. E ninguém sabe como, na prática, ele está votando, não adianta de nada. Então, assim, o nosso papel enquanto comunicadores comunitários, enquanto comunicadores de favela, comunicadores pretos, é fazer para além da cultura, para além de mostrar as coisas positivas que existem, mas também como a gente está sendo pautado, né? A gente vê, por exemplo, pautas... Eu vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, a pauta do aborto, ela só não é debatida, ela só não é votada porque a maioria dos nossos políticos são homens brancos. Então, como que homens brancos vão decidir pelo corpo das mulheres? Não é possível. Homens brancos não conseguem pensar dessa forma. Então, a gente tem um desafio muito grande de fazer com que a gente mude esse cenário político, né? Quando a gente tem a Dani, quando a gente tem vários outros políticos jovens, negros, periféricos, participando desses debates, participando desses encontros, estando na política com a caneta na mão para poder decidir. Eu acho que essas são as formas que eu acredito que a gente pode mudar a nossa realidade. Mas não é também a curto prazo, a gente está falando de médio e longo prazo. A gente está falando de ter mais 20 Danis aí, de ter mais 30 Marielles, de ter
várias outras pessoas na política, e isso ser construído, porque as pessoas devem ficar para Dani, para várias outras pessoas, políticos pretos, mas e aí? Gente, não é assim, não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Não, né? claro, É toda uma escala e uma produção de médio e longo prazo para daqui a alguns anos a gente ter esse avanço. Volta, Dani, contigo. Manda um abraço. Aquele restinho que você esqueceu de falar. Com certeza, mas, Renê, você falou um ponto no início que foi complementando, porque aqui a gente vai falando tão rápido que não dá tempo da gente ir falando de tudo, né? A gente acaba atropelando, e é muito preciso o que o Renê falou. Um negro com a compreensão do seu pertencimento racial, ele pode fazer o que quiser, e ele faz o que quiser. E perceba, por exemplo, quando a gente fala dos negros americanos, é muito comum as mulheres negras americanas alisarem o cabelo. E tem toda uma estética negra com pertencimento negro, não há um embranquecimento da mulher negra americana quando ela alisa o cabelo, há um pertencimento ali. O cabelo liso é inerente, a mulher negra não. Significa que a mulher negra pertencente, inerente, né, da sua identidade racial, ela faz o que ela quer com o cabelo dela. E o tempo todo, e a gente muda o cabelo, isso também faz parte da nossa história ancestral. A gente muda as cores, a gente muda a forma, a gente tem uma lace, uma peruca lisa, com as pontas na californiana, eu quero usar o meu black, eu quero usar uma box, uma trancinha, e vou colocar uma nagô. E é esse pertencimento que é bacana, mas isso para acontecer, como estava na sua pergunta, Antero, a gente precisa deixar a favela em paz. Porque o Estado tem duas ações, a ação da omissão e a ação da ação. A ação da omissão é uma série de desmontes de políticas públicas que não existem na favela. Há uma omissão histórica quando você pensa que, por exemplo, numa família preta, a mulher preta é aquela que sobrevive às estruturas do sistema. Então, por exemplo, mulheres negras são 80% das usuárias do SUS. Então, a maior parte das pessoas que usam, né, dos serviços públicos ou que capilarizam eles para suas famílias são as mulheres negras. Por isso que nem é tão revolucionário você pensar programas de transferência de renda a partir de mulheres, por exemplo. Assim, é óbvio que é revolucionário você, né, não tinha isso, você tem isso agora. Mas assim, isso é economicamente racional. Porque muito a mulher negra ela é a porta de entrada de vários processos. Da mesma forma que para o homem negro, né, sobra o encarceramento e o extermínio, ou seja, a retirada do seu meio. Então, na omissão, o Estado peca e atinge diretamente as mulheres negras e a família que ela muitas vezes alicerça. E a sua ação, que é a sua ação de letalidade, de violência e excesso policial, ela retira o homem negro daquele convívio. Então, se o Estado, pelo menos, parasse de sabotar a favela, para dizer o mínimo, para começar. Não que não tenha que ter uma agenda social, uma agenda cidadã dentro das favelas, mas para começar, se não sabotasse, a favela ia além. Sabe por quê? Todo dia a gente produz uma forma de sobrevivência entre os nossos. Porque todo dia se faz necessário. Se a favela dependesse do Estado para estar de pé hoje, ela não estava, por vários motivos. Então, quem sempre construiu as casas ali na favela, com todos os riscos possíveis ou não, foram as mãos de obras dos próprios favelados. Quem pensou, inclusive, muitas vezes a encanação, o escoamento, e é precário, muitas vezes são valas, mas são processos que foram construídos numa auto-organização do território. E hoje a favela produz várias coisas, produz, por exemplo, o baile funk, que movimenta uma agenda econômica gigantesca todo final de semana no nosso estado. Milhares de pessoas que vão gerando renda, cultura para diversas pessoas e traz a lógica de, né, ocupação de diversos territórios. Dani, mas o baile, o tráfico comanda. Comanda porque não tem Estado. Comanda porque a ausência do Estado faz com que as únicas realidades impostas ali na favela é essa. Por que não pega os jovens que estão produzindo ali na roda de rima do Paquistão, em Manguinhos, e leva para produzir dentro de um estúdio público? A cabeça pensa onde os pés pisam, como fala Solana Trindade. As pessoas produzem a partir da sua realidade.
Então, o funk é o que é, o samba foi o que foi, e o rap tem sido o que é, porque eles refletem sobre a realidade daquelas pessoas que cantam aquelas músicas. O funk fala de putaria, fala de arma, de facção, mas essa é a realidade que aquele jovem vive. E depois, historiador daqui a 100 anos não vai estudar música alternativa, vai estudar a música do povo. Porque para você entender como se vivia em determinada época histórica, você se retoma as músicas ou, né, as manifestações artísticas populares. Então, deixar a favela em paz, acabar com essa criminalização, parar de pensar que a gente pode levar alguma coisa boa para lá, não vai acontecer, gente. O funk é melhor que todos os ritmos. E isso não é sobre uma hierarquia, porque o funk é movimento, é representatividade. Não adianta entrar com uma escola de música clássica e falar a favela só vai para frente quando todo mundo ouvir música clássica. Não vai. Não é. E óbvio que pode ter, gente, por favor, tem uma escola de música clássica com instrumentos clássicos, não é que não tenha. Mas o que eu estou tentando dizer é que funk não é só música. O rock não era só música quando, nas suas origens lá no... O samba não é só música. Elas são movimentos, elas são formatos de sobrevivência. Então, hoje, você pensar que a agenda cultural, para um estado que tem uma vocação histórica do turismo, a agenda cultural das favelas é interessantíssima. Quantas vezes a gente não vê uma notícia, vira e mexe, e vocês jornalistas vão saber bem, vira e mexe aparece uma notícia de um gringo que veio de sei lá onde, de qualquer país aí, e queria conhecer a favela. Foi na favela sozinho, entrou na favela, ficou 24 horas lá, ficou amigo do traficante, andou de moto. Às vezes acontecem umas coisas mais trágicas, mas o René sabe, esse aí o René encontrou um. Gente, essa gente é maravilhosa. Eu sou o rei de encontrar esse povo dentro da favela. Eu sou o rei, porque como eu viajo para vários lugares, então o pessoal fica me procura. René, pelo amor de Deus, tem um cara aqui falando inglês, que não sei o quê, as pessoas me ligam, eu vou até o lugar, mas é isso mesmo, Dani, é a nossa realidade. Eu queria dar um pitaco para Dani. O samba também estava nesse bolo. O samba também produziu a sua cultura e sua história, né? Mas eu queria te colocar para vocês dois uma coisa. Eu sou, evidentemente, defensor intransigente da liberação do tráfico, da liberação, da descriminalização do entorpecente, né? Que eu continuo achando que a gente fica com essa besteira de perseguir o tráfico de entorpecentes no modelo ridículo americano. Não seria uma forma de diminuir o sufoco da favela, a liberação do tráfico? Não melhorava a situação da favela? Deixando as coisas acontecerem, quem quiser fumar, fuma, quem quiser comprar, compra. Você tira uma gama de repressão de dentro das favelas? Ou é um sonho delirante meu? Não é, não. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E, na verdade, é por isso que é criminalizado. Porque sem a lógica de substâncias proibidas, você não tem uma lógica de incursão policial como acontece hoje nas favelas. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, de uma das substâncias que é mais marcante do processo de criminalização e dessa lógica, né, de segurança pública, que é a maconha. A maconha ela é uma droga, a cannabis, ela vem de origem sagrada, né, para diversos povos originários aqui do Brasil e povos africanos, uma erva milenar e sagrada, usada para diversas curas e para diversos rituais, e também, muitas vezes, para o lazer. E essa lógica foi criminalizada logo no início do século XX. O tal do pito do pango, a lei da vadiagem, são processos pré-criminalizantes dessa substância que, por ser uma substância de negros e indígenas, era vista como algo ruim. Porque o que é droga? A OMS fala que droga é tudo aquilo que muda o funcionamento normal do seu organismo e órgãos. E aí um monte de coisa muda, sabe? Açúcar é droga, açúcar muda. Açúcar é uma das causas de mortes mais evitáveis no mundo. O consumo excessivo de açúcar leva milhares de pessoas, especialmente pessoas negras, a diabetes. Eu sei muito disso, porque eu tenho um pai que
enfim, uma avó que era diabética, um pai que é diabético, que perdeu a visão com a diabetes. Então, é uma droga. E aí as pessoas tratam por que a maconha ela é criminalizada e o açúcar não é. O açúcar tem suas benesses para o capital e a maconha ser criminalizada também, porque significa que as favelas e periferias podem sofrer essa lógica de incursão de operações. Então, Antero, a lógica da legalização é uma frente muito importante para a gente atuar. E aí eu chamo a atenção que há um movimento hoje de legalização oriundo das favelas, construído de Estado, formulado e pensado por favelados e faveladas. É um movimento. Me chamem para participar de todos. Isso, Marcha das Favelas. Um movimento muito interessante que faz exatamente esse debate que você provocou nessa pergunta agora. Renê. O Renê não está mais aí, não? Não. Tô aqui, tô aqui. Então, vamos lá. Tua opinião é idêntica da Dani? Como? A tua opinião é a mesma da Dani, que contribuiria muito à descriminalização do tráfico? Deixar, quer comprar, vende, vai ali, quer subir, vende. Sim. Você vai acabar com tanto crime paralelo, Renê. Sim, não. E o mais curioso disso tudo é que os países, né, onde eles mais se diziam contra, onde mais tudo isso, são os países que liberam e que lucram muito com isso tudo. Isso é muito doido. Você vê Estados Unidos, né, lucrando absurdamente. Então, essa política e essas decisões de proibição, na verdade, tem muito a ver com muito mais com questões empresariais, né? Os empresários estão muito ligados aos políticos e isso impacta diretamente na sociedade. Então, assim, assina embaixo com a Dani, acho que é isso mesmo. A gente precisa descriminalizar. Bom, nós estamos quase chegando ao fim dessa nossa live. Eu queria agora dar a cada um de vocês 5 minutos, tá? Que é o tempo que nos resta, 5 para cada um, para que vocês fizessem assim, uma espécie de considerações finais e tentassem transmitir, se fosse possível, um alento para essa importante luta que nós precisamos ter. Nem no Brasil hoje é tão difícil da gente falar em alento, né? Eu acho que a gente tem que brigar a cada minuto, desde que acorda a hora que dorme, para começar no dia seguinte a brigar de novo, porque a coisa está preta. Mas, de modo geral, o que vocês acham que a gente já conseguiu avançar nessas questões? Vocês conseguiram muito, você e a Dani conseguiram muita coisa, o Zumba também. Enfim, que esperança temos, Rafael? Que esperança temos, Dani? Repórter é chato, né? Estamos cansados, estamos um pouquinho. Mas vamos lá, né? Eu acho que a esperança está um pouco nas nossas próprias construções de base. Eu imagino que o Renê, por exemplo, se veja muito renovado, né? Numa agenda que eu imagino que seja muito exaustiva no seu cotidiano de luta e resistência, quando ele tem a oportunidade, por exemplo, de prover um acalanto, uma alegria, uma oportunidade para as crianças da favela. Quando você tem a oportunidade de produzir um projeto social, fazer a entrega de algum item, né? Você, por exemplo, fazer a entrega de ovo de Páscoa na Páscoa. A Páscoa é uma data capitalista, querem só vender ovo de Páscoa. Beleza, tamo lá, tranquilo, é isso aí mesmo. Mas, pô, entrega um ovo de Páscoa na mão de uma criança no dia da Páscoa. É uma coisa... Você renova os seus processos também. Então, eu acho que a gente tem que olhar para as novas gerações. Eu me intitulo uma deputada jovem, construo e formulo política com as juventudes do nosso Estado, mas, inclusive, cada vez mais atenta às outras juventudes que surgem, né? E aí eu vou falar de ser uma jovem um pouco mais já saindo da juventude, pensando que quando eu fiz o meu ensino médio, eu nem conhecia a palavra feminismo. Acho que o Renê depois vai falar aí, depois a gente pode falar também. Eu não ouvi, nunca tinha ouvido feminismo, comunismo, luta de classes, negro. É óbvio que eu sabia que eu era negra, mas assim,
esse debate que a gente faz hoje de negritude, gente, as criancinhas hoje estão que estão, assim, não sei se vocês repararam, o Ítalo, que não é óbvio uma criancinha, mas é ainda bem jovem, ele estava com as unhas pintadas no pódio, porque cada vez é mais comum, acho que o Naruto trouxe muito isso, né, os ninjas com as unhas pintadas. Hoje em dia, por exemplo, os padrões de gênero. Estou dizendo que está super avançado, gente, eu não estou dizendo isso, mas o que eu estou querendo trazer, chamar a atenção a esperança está nas novas gerações sempre. E as novas gerações que estão vindo aí, elas são extremamente potentes, porque elas alçaram outros espaços, outras informações, como, por exemplo, a tecnologia, a internet, processos que levam elas a outros lugares. Hoje em dia, você vê os jovens, você entra numa escola de ensino médio, não vai ser surpresa nenhuma você encontrar jovens não binários. Esse debate nunca existiu. Como assim não binário? Eu não estou, obviamente, fazendo demérito, gente. Eu estou falando no sentido de nunca existiu do ponto de vista de popularização. O que eu estou chamando a atenção é que a consciência crítica ela vem aumentando nas novas gerações e eu acho que a gente precisa investir e potencializar isso. Quando o René traz sobre a questão do investimento na educação, a gente pensar essa lógica a partir de uma educação popular, uma educação que pense uma lógica de ensino-aprendizagem não unilateral, mas que é uma via de mão dupla, né? Processos construídos entre aquele ensinado e o que ensina. Então, enfim, meus votos de esperança nos processos mesmo com as novas gerações. Eu acho que a gente tem que seguir organizando e construindo patamares melhores para as novas gerações assumirem as próximas batalhas. Então, acho que a gente tem que lutar pela desmilitarização da polícia, pela legalização das drogas, por uma agenda de segurança pública cidadã no estado do Rio de Janeiro, trouxe aqueles elementos em relação ao Conselho Estadual de Segurança Pública, a um plano de redução de letalidade policial, enfim, temos que fazer tudo que a gente puder fazer hoje no hoje, mas a maior esperança, o que me motiva, eu pessoalmente, o que faz eu aguentar a agenda excruciante de ser deputada é essa esperança no futuro, e é isso que eu tenho levado para a LERJ, e a partir muito disso que cada vez mais a gente vem existindo ali. Cada vez mais é legítimo e reconhecido o espaço que se ocupa ali. Eu sou deputada, eu tenho uma base social, eu tenho uma construção, uma formulação política que me leva até ali e não é menos importante. Ou seja, os jovens que constroem esse espaço, esse mandato, eles não são jovens que vão ceder à lógica de se adequar às gerações anteriores, muito pelo contrário. Estão pavimentando o caminho para as novas gerações. Eu acho que é um pouco disso que eu queria deixar aqui nesse finalzinho nosso. Até nas crianças, gente. Viva, Dani. Obrigado pela aula. Dani é demais. Demais. Vocês dois são demais. E o Rumba também. Pegando um gancho no que a Dani falou sobre a geração, sobre juventude, sobre fazedores, né? Eu percebo exatamente isso. Eu percebo que essa nova geração, né, as novas gerações, as últimas décadas, por exemplo, desde os anos 2000, que já estão nascendo com um computador na mão, já estão nascendo com um tablet, já estão nascendo com acesso à tecnologia de maneira geral, a gente pode perceber que é uma geração de fazedores, né? Não é uma geração de pessoas que estão esperando um projeto, esperando um patrocínio, esperando alguma coisa. É uma geração que não quer nem saber, mete a cara e vai na frente, e vai, se mete ali, vai para lá, vai para cá, pede sem vergonha, sem timidez. Então, acho que a gente precisa incentivar e motivar, né? A minha preocupação muito grande é com as próximas gerações também, né? O que está sendo aplicado hoje nas escolas públicas, estaduais e municipais, até mesmo nas particulares, né? Porque isso diz muito. Alguém me perguntou uma vez assim: você faz muitas palestras em escolas particulares? Eu falo, faço, e faço questão de fazer, mesmo que eles não estejam me pagando, porque eu quero falar para essas crianças, para esses adolescentes também,
que os seus pais não tiveram acesso a uma pessoa negra, por exemplo, indo na escola fazer uma palestra, falar qualquer coisa do tipo. Então, eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços, precisamos estar nesse espaço onde nos são negados o tempo inteiro, onde a gente não tem acesso, para que a gente possa falar da nossa realidade, mostrar a nossa realidade e dizer que muitos podem contribuir, mesmo não sendo negros, mesmo não sendo pretos, mesmo não sendo favelados, podem e devem ter uma contribuição importante nesse combate ao racismo, nesse combate ao genocídio do jovem negro periférico, né? Nesse combate a essas políticas públicas de extermínio que nós temos, infelizmente, ainda hoje, no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, no estado da Bahia e em outros lugares do nosso país. Obrigado a vocês dois, obrigado ao Zumba também. Saio daqui engrandecido, muito obrigado. Foi um imenso prazer ouvir vocês dois. Contem comigo, enfim, sou um parceiro, sou um companheiro. Obrigado. Boa noite, Dani, boa noite, Renê. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, Dani. Boa noite a todos. Também gostaria de agradecer aí a Vitória e a Nélia, que ajudaram aí nos contatos, e ao Marcelo, aqui da BI, que ajudou a gente aqui na gravação. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado, Paulo. Obrigado, Antero. Obrigado, Dani. Tchau. Tchau.